Investidores, Bitcoin sendo cotado a 20.516 dólares no momento em que eu inicio essa análise, BTC se valorizando 1,12% em uma sexta-feira onde a gente teve a divulgação do PCE, que é um indicador que traz a prévia da inflação americana, que veio em linha com o que era esperado pelo mercado, né? Havia aqui uma projeção de 0,5% de elevação nesse indicador, foi o resultado que a gente teve, 0,5%, e isso então acaba animando aí os mercados, né? A gente tá vendo aqui um dia em que o S&P, né, principal índice de ações da Bolsa Americana, está se valorizando 1,59% aqui, né, no nosso indicador de futuros, e S&P se encaminhando para vir acessar aquele retângulo roxo que a gente tinha projetado aqui em análises anteriores. Ele chegou a fazer um toquinho aqui nessa região, já lá próxima dos 3.886 pontos, lá no dia 26 de outubro, mas volta a subir aqui, seguindo em linha com as nossas expectativas de, quem sabe, ver o mercado se projetando para cima aí nessas próximas semanas, né? Voltando aqui para o Bitcoin, a gente teve aqui, a gente observa um candle aqui do diário que apresenta pra gente um cenário de reversão, né? A gente abriu esse candle aqui na faixa dos 20.273 dólares, chegamos a fazer uma mínima nos 20 mil praticamente, agora a gente já se projetou, tá ali na casa dos 20.500, em um movimento que pode levar o Bitcoin a testar aquela região chave que a gente tem colocado aqui para vocês, que tá ali na casa dos 21.600 dólares, né? Entre 21.600 e 21.700. A gente tem uma expectativa de ver como o Bitcoin vai se comportar quando ele testar essa região aqui, ó, dessa linha amarela que eu desenhei, né? Essa linha amarela aqui, é aqui o nível em que a gente projeta a maior barreira de resistência para o BTC, né? Seria muito interessante se ele tivesse força para chegar rompendo esse nível aqui, né? E já vindo testar esse topinho que ele deixou aqui, ó, que está aqui na casa dos 22.800, né? Vamos ver se ele vai ter força para isso. Um movimento como esse poderia colocar o Bitcoin vindo a testar a paralela superior desse canal que eu vou desenhar aqui agora, ó. A gente observa aqui um canalzinho horizontal, tá vendo? E o Bitcoin passou essas últimas semanas sendo negociado praticamente sempre na paralela inferior, tá vendo? Ó? A grande maioria do tempo dentro dessa paralela inferior aqui. Então, em um eventual cenário de rompimento desse nível aqui dos 21 mil, vamos colocar 21.700, a gente tem uma expectativa então de ver o Bitcoin sendo transacionado dentro dessa paralela superior aqui, o que pode levá-lo a vir testar aquele topinho dos 25 mil dólares, né? A gente também tem aqui um range destacado, né? Que é esse retângulo amarelo aqui, que é um gap que nós temos lá no gráfico de futuros do Bitcoin, que está ali entre 27.300 e 28.700 dólares, e que pode vir a ser fechado, esse gap pode vir a ser fechado, caso a gente veja o Bitcoin rompendo, então, esse topinho aqui dos 25 mil dólares, né? Essa seria uma movimentação muito importante, muito interessante para o BTC, mas a gente sabe que assim, o momento do mercado é um momento de aversão ao risco, as notícias, quase que em geral, são notícias pessimistas. Quando a gente entra em um bull market também, a gente vê que as notícias são totalmente positivas, o mercado parece que está sempre procurando uma maneira de confirmar a tendência, né? Então, a grande maioria das notícias de momento são pessimistas e por isso a gente tem aqui um cenário bastante desafiador para o BTC, para ele vir de repente fechar esse gap aqui e se aproximar dos 30 mil dólares, né? A gente sabe que o cenário é difícil, mas não vou descartar essa possibilidade, uma vez que o Bitcoin fez sim uma excelente defesa nessa margem aqui dos 19 e 18 mil dólares, né? O Bitcoin conseguiu defender muito bem esses níveis aqui. Se a gente observar, ele não teve nenhum fechamento abaixo dos 18.400 dólares, né? Então, consideramos essa possibilidade, uma vez que o mercado, em várias oportunidades, em vários anos aí, entra em um ralizinho no último trimestre e a gente está vendo sinais de que, de fato, isso pode acontecer. Por que eu considero que isso não vai ser tão fácil assim? Porque o Bitcoin tem algumas barreiras a romper para que ele consiga se projetar lá para a casa dos 27, quase 30 mil, né? Eu trouxe aqui para uma visão semanal para a gente ver o seguinte, que o Bitcoin está testando uma resistência que é bem importante no semanal, que é a média móvel de 20 períodos, tá vendo? A média móvel das últimas 20 semanas, né? A gente tá fazendo um teste exatamente nesse ponto, nesse momento, a MM20 tá lá nos 20.741, BTC ali nos praticamente 20.500 agora, né? Seria importante o BTC romper para cima
essa média móvel de 20 períodos, e aí na semana que vem fechar um candle verdinho, né? Um candle comprador acima da MM20. Isso poderia nos trazer força para ver o Bitcoin vindo testar os 25 e, consequentemente, lá fechar aquele gap, né? Se a gente olhar o histórico aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui um histórico extenso do BTC. Eu gosto muito da média móvel de 20 períodos, média móvel simples, né? Principalmente no semanal aqui no Bitcoin, esse é um indicador que realmente costuma mostrar pra gente algumas reversões de movimento, reversões de tendência. A gente consegue ver o seguinte, média móvel de 20 períodos é essa linha branca aqui, tá? E a gente tem o gráfico de preço. Tô com um histórico aqui desde lá de 2016, a gente consegue ver, ó, como a MM20 vai se comportando como um suporte, tá vendo? Ó, a gente não vê nem candles sendo fechados abaixo da MM20, tá vendo? Ó? BTC vai lá, no semanal isso aqui, ele vai lá, testa a MM20 e volta a se projetar para cima, tá vendo? Ó, nessa oportunidade aqui também. Ó, mais um toque que ele deu nesse ponto aqui, ó. Deu um toque na MM20 e voltou a se projetar. Até que nesse ponto aqui, ó, lá em cima, ó, deixa eu dar uma ajustada aqui no chart, puxar o chart. Ó, até que nesse ponto aqui a gente teve um rompimento, tá vendo? Tivemos um rompimento para baixo, BTC fechou um candle de força abaixo da MM20 semanal. Aí, o que passou a acontecer? A gente passou a ter essa média móvel se comportando como uma resistência, uma vez que ela foi um suporte durante toda a bull run, tá vendo? Ó, então aí, a partir desse ponto aqui, o BTC já não conseguia mais fechar candles acima dessa MM20, tá vendo? Ó, ele ia lá, testava a MM20, ó, mais uma vez testou, mas não conseguia se consolidar acima dela. Aí essa consolidação ela acontece a partir do momento em que a gente tem o rompimento, tá vendo? Ó, BTC, nesse ponto aqui, ele rompe a média móvel de 20 períodos e fecha um candle verdinho, fecha um candle comprador acima da MM20, e a gente consegue ver aqui que isso costuma trazer força para o Bitcoin andar, né? A gente vê a coisa andando para cima depois que o BTC faz esse rompimento. E aí, ó, a gente observa que nesse ponto aqui, ó, o BTC mais uma vez rompeu para baixo, fechou o candle abaixo da MM20, o que aconteceu? Encontrou resistência nela já nesse ponto aqui, né? Aí a gente teve uma outra situação onde ele até conseguiu fechar um candle comprador acima da MM20, se projetou para cima, mas aí a gente teve o quê? O crash do Covid, né? A gente consegue até apagar da análise esse horizonte temporal aqui, ó. Isso aqui dá até pra gente tirar da análise que isso aqui foi um cisne negro, foi uma situação realmente inesperada pelo mercado, né? Eu acredito que se não tivesse tido o crash da pandemia, é bem possível que a gente não tivesse tido esse rompimento para baixo aqui. Mas aí o fato é que a gente observa mais uma vez que a partir do momento em que o BTC fez o rompimento para cima aqui da MM20, olha como ela voltou a se comportar como um suporte, tá vendo? Ó, nesses pontos aqui. E isso perdurou até o final da última bull run que a gente teve. A gente viu que o Bitcoin se distanciou bastante, inclusive, da MM20, e aí quando ele fez o fechamento aqui, ó, lá naquela semana de 10 de maio, ele fechou abaixo da MM20, a gente viu aquele movimento corretivo acontecendo no mercado no ano passado, né? Aí, rompemos para cima novamente, fechamos um candle acima um candle semanal verdinho acima da MM20, a gente viu novamente o BTC encontrando suporte nela, e aí foi lá fazer a máxima histórica, até que ele fez mais uma vez o rompimento para baixo, e aí a gente não conseguiu mais ver o BTC acima dessa importante zona de resistência, desde que a gente entrou nesse ciclo corretivo do mercado cripto. A gente viu o BTC fechar, ele fez um falso rompimento aqui, né? Fechou um candle comprador aqui naquela semana de 21 de março, mas na semana seguinte a gente já teve um candle vendedor, o Bitcoin voltou a derreter de novo, e ele voltou a testar em MM20 só nessa semana agora. Então, considero importante o Bitcoin fechar um candle semanal acima dessa média móvel que agora está ali em 20.700, né? E se consolidar acima, então, também daquele range do diário que a gente observou, né? Aquele range lá dos 21.700, para que a gente possa, então, voltar a ter uma expectativa de ver o Bitcoin voltando a se projetar para cima, né? De ver o Bitcoin andando para cima novamente. Então aquela barreira de volume vai estar mais ou menos dentro desse nível aqui, né? Essa é a leitura de momento que a gente faz para o BTC. A gente está vendo o S&P andar para cima também, então isso é positivo. Em um momento de extrema correlação do mercado cripto com a bolsa americana, isso acaba oferecendo aqui espaço para que o Bitcoin possa se projetar para cima. Claro que não tem nada garantido ainda. Estamos vivendo um momento aí de muita volatilidade no mercado. A gente vê muitas vezes
o mercado abrindo muito negativo no dia e fechando muito positivo, né? Então, eu tô falando em relação ao mercado em geral, né? O mercado cripto aqui, especialmente o Bitcoin, tava com a volatilidade comprimida nos últimos dias. A gente viu o mercado respirando, fazendo movimento para cima aqui, principalmente nesses últimos 5 dias aí. E aí é uma questão da gente continuar atualizando as nossas análises aqui para ver se o Bitcoin vai ter força, então, para romper essa barreira de volume dos 21.700 para testar os 25 mil, quem sabe, e aí em um eventual rompimento, a gente vê um movimento bem legal, levando ele a se aproximar lá dos 30 mil dólares, fato que poderia configurar aqui um W, né? Um W, o que poderia ser um fundo duplo, né? Eu acho que se o Bitcoin romper os 25 mil dólares e buscar essa região aqui, a gente aí sim pode ter uma confiança um pouco maior de que essa mínima aqui pode ter sido o fundo desse ciclo corretivo. Enquanto o Bitcoin estiver aqui, ó, dentro dessa zona de confusão aqui, ó, não dá para garantir nada, a gente sabe que ainda há risco de novas quedas, né? Eu volto a atualizar a análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias, tá? Convido você que é novo a se inscrever para continuar acompanhando nossas atualizações. E se você gostou do vídeo, cara, não esqueça de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o nosso canal. Um abração e até o próximo vídeo. Investidores, quero convidar vocês a conhecer o curso de análise técnica do nosso canal. Nesse curso você vai aprender métodos comprovados que vão possibilitar que você consiga melhores resultados operando em qualquer mercado, potencializando os seus lucros e evitando perdas financeiras. Lembrando que o nosso curso é um produto digital patrocinado pela Crypto.com e que está sendo negociado por uma condição financeira muito especial. Então acessa o link que está aí na descrição e já aproveita para você assistir uma aula gratuita que eu disponibilizei para vocês. Um abração!